Ele apareceu sem aviso, sozinho, sem exército, sem riqueza, sem coroa. Mas com apenas uma frase, ele silenciou um rei e fechou os céus com a própria voz. Por 3 anos, nenhuma gota de chuva caiu sobre Israel. A terra secou, o povo gemeu, o império tremeu. Tudo porque um homem desconhecido decidiu obedecer a Deus, mesmo que isso custasse sua vida. Mas quem era esse homem capaz de parar o tempo com uma palavra? Como sobreviveu escondido, alimentado por corvos? O que ele viu quando foi levado ao céu sem provar a morte? Hoje, você vai mergulhar na história completa de Elias, um profeta marcado por lutas intensas, milagres espetaculares e um final que nem a morte conseguiu tocar. Prepare-se para descobrir a verdade por trás da vida do homem que enfrentou reis, desafiou deuses falsos e viu o céu se abrir diante de seus olhos. Junte-se a nós enquanto mergulhamos na jornada impressionante de Elias, o profeta que se levantou em tempos de escuridão espiritual para desafiar reis, invocar fogo do céu e provar que o Deus verdadeiro ainda responde. Prepare-se para testemunhar milagres, coragem, silêncio e um final que nem a morte conseguiu alcançar. Israel estava mergulhado em um tempo escuro. A nação que havia visto o mar se abrir, que havia comido o pão do céu no deserto e ouvido a voz do Senhor no monte, agora se curvava diante de ídolos feitos por mãos humanas. Altares de pedra consagrada a Baal brotavam nas esquinas. O perfume dos incensos queimava nas praças, não mais para o Deus de Abraão, mas para deuses estrangeiros que prometiam colheitas, prazer e poder. No trono de Israel estava Acabe, filho de Omri. Um rei que não apenas ignorava os mandamentos de Deus, mas os pisoteava com orgulho. Seu casamento com Jezabel, filha de Etbaal, rei dos Sidônios, selou uma aliança maldita com a idolatria. Jezabel não era apenas uma mulher influente, mas sacerdotisa devota de Baal. Seu ódio pelo Deus de Israel era tão ardente quanto o fogo que queimava nos altares pagãos. Ela havia mandado matar profetas do Senhor, substituir sacerdotes e erguer imagens de Azerá por todo o reino. Era nesse cenário vergonhoso que surgiu Elias. Ninguém sabia muito sobre sua linhagem. A Bíblia não menciona seus pais, seus irmãos, nem sua descendência. Apenas uma frase ecoa como um trovão no meio do texto sagrado. Então Elias, o tisbita, dos moradores de Gileade, 1 Reis 17:1. Gileade era uma região montanhosa e bruta, onde o povo vivia do pastoreio e da terra. Não era lugar de reis nem de profetas. Mas foi de lá que saiu Elias, um homem rústico, com vestes simples, olhos penetrantes e uma fé inabalável. Seu nome, Elias, significa "O Senhor é o meu Deus". E esse nome era tudo o que ele carregava quando entrou no palácio real. Sem convite, sem cerimônia, sem aviso. Elias atravessou os portões do rei com passos firmes, como quem sabia que não estava ali por vontade própria, mas por um chamado mais alto. Acabe estava rodeado de conselheiros, guardas e bajuladores. O palácio cheirava a luxo, vinho e desobediência. Mas Elias não se intimidou. Diante do trono, ele se pôs em pé, ergueu a voz e declarou: "Tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, nestes anos não haverá orvalho nem chuva, senão segundo a minha palavra." O salão gelou, guardas levaram as mãos às espadas, os olhos do rei se arregalaram em fúria e surpresa. Quem era aquele homem sujo de poeira, vindo das montanhas para dizer que o céu se fecharia? Mas Elias não esperou resposta.
não discutiu, não justificou, disse o que tinha a dizer e saiu. Os conselheiros tentaram conter o estrago. Majestade, ele é só um fanático, diziam. Amanhã choverá como sempre. Mas os dias passaram e o céu continuava limpo. As nuvens sumiram, as fontes começaram a secar, o verde da vegetação se tornou cinza e o silêncio da terra começou a gritar. Nas feiras o trigo ficou caro, nas lavouras as espigas não brotavam, no campo as cabras morriam de sede. Em cada lar orações eram feitas, não a Deus, mas a Baal. E Baal não respondia. Enquanto isso, Elias sumiu. Mas seu nome começou a correr pelas ruas. Uns o chamavam de profeta, outros de louco. Jezabel mandou homens o procurarem em todas as direções. Acabe roía as unhas em desespero, mas se recusava a admitir que Deus estava falando. E o povo dividia sua esperança entre o silêncio dos céus e as promessas vazias dos sacerdotes de Baal. Elias, o homem da palavra seca, havia iniciado uma guerra espiritual, mas não uma guerra com espadas ou exércitos. Era uma guerra de fé, uma guerra de silêncio. Pois quando Deus decide ensinar, ele não grita, ele cala. E a maior tragédia de Israel era descobrir que, por causa de sua infidelidade, até a chuva se recolhia. A fé de Elias não estava na força dos homens, mas na certeza de que Deus ainda governava os céus. E mesmo sumido, mesmo sem palco ou púlpito, ele sabia que sua voz ainda ecoava, porque havia falado aquilo que o Senhor lhe ordenara. Acabe agora vivia cercado de sede e frustração. Jezabel tentava comprar profecias favoráveis. Os profetas de Baal gritavam ao vento, rasgavam-se com facas e dançavam diante de altares frios. Mas o céu permanecia fechado. Não havia trovão, nem brisa. Não havia resposta, nem gota. E a seca se transformou em símbolo da alma de Israel, rachada, ressecada, quebrada pela idolatria. Ninguém sabia onde Elias estava, mas o céu sabia. E o silêncio de Deus, mais poderoso que 1000 exércitos, se estendia sobre a nação. Era como se o próprio céu estivesse prendendo o fôlego, aguardando o próximo movimento. Mas quando o céu se fecha, até o homem de Deus precisa aprender a sobreviver no silêncio. Foi então que Deus falou. Em meio ao silêncio das nuvens que não vinham, o Senhor deu uma ordem ao seu servo. Vai-te daqui, vira-te para o oriente e esconde-te junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. Ali beberás do ribeiro, e eu ordenei aos corvos que te sustentem ali. 1 Reis 17, de 3-4. Elias ouviu e obedeceu, sem questionar, sem negociar. Partiu em silêncio, deixando para trás o eco da profecia que ainda martelava o palácio do rei. Seu destino agora não era um trono, nem uma multidão. Era um esconderijo, um riacho estreito no meio do nada. O caminho era áspero, a terra já começava a mostrar sinais de agonia. O solo rachava sob seus pés, as folhas murchavam nos galhos. A seca que ele anunciara já começava a gritar, mas Elias não olhava para trás. Ele seguia com a confiança de quem sabia que, mesmo no deserto, Deus já havia providenciado tudo. O ribeiro de Querite não era um lugar impressionante, pequeno, escondido entre pedras, com margens irregulares. Não havia sombra de palmeiras, nem abrigo de paredes. Apenas água limpa correndo entre as fendas e o som do vento assobiando por entre os arbustos secos. Era um lugar solitário, sem vozes, sem aplausos, sem testemunhas. Mas era ali que Deus o queria. E foi ali que Elias se sentou. Na primeira manhã, o sol mal havia tocado o topo das colinas, quando um som cortou o silêncio.
um bater de asas, escuro, forte, incomum. Eram corvos. Aves consideradas impuras, evitadas por judeus piedosos, agora desciam dos céus com algo nos bicos, pão e carne. Voavam até Elias, pousavam próximos, deixavam o alimento no chão e partiam, sem alarde, sem atraso. O profeta observava em silêncio, os olhos atentos, o coração firme. Ele sabia o que estava acontecendo. Não era coincidência, não era acaso. Era Deus. Deus mandando alimento por mensageiros improváveis. Elias comia devagar. Não por ritual, mas por reverência. Cada pedaço de pão era mais do que sustento. Era um lembrete de que ele não estava esquecido. A cada mordida, uma certeza. Deus vê. Deus ouve, Deus provê. A água do ribeiro era fresca, corria com calma, limpando poeira, renovando forças. O profeta bebia e depois se sentava para ouvir. Não havia sermões, não havia multidões. Só o som do vento da água e 2 vezes por dia, o som das asas cortando o céu. Os dias se repetiam, o calor aumentava. As folhas desapareciam, mas os corvos vinham. Manhã e tarde. Era um milagre em forma de rotina. Elias aprendeu ali que nem todo milagre faz barulho. Às vezes, o verdadeiro poder de Deus se manifesta nas coisas simples, num bico trazendo pão, numa sombra improvisada de pedra, num gole de água limpa. O profeta não via multidões se convertendo. Não havia cânticos, nem fogos, nem fogo do céu. Havia apenas fidelidade. A fidelidade de um Deus que sustenta. No silêncio, Elias orava. Em pé, agradecia. Deitado, confiava. Mas o céu, mesmo calado, estava em ação. A cada dia sem chuva, a terra morria mais um pouco. Em Samaria, Acabe mandava cavaleiros vasculharem poços, rios, cisternas. Os cavalos morriam, os bois enfraqueciam. O povo murmurava. Jezabel culpava os profetas desaparecidos. Mas Elias, escondido por Deus, continuava a comer pão de corvo e a beber da fidelidade líquida que escorria entre as pedras. Aquele tempo em Querite não era castigo, era preparação. Elias precisava estar sozinho para ser moldado. Para ouvir sem distrações, para ser sustentado sem glória. Ali, na solidão, Deus matava à pressa. O profeta que ousou falar diante de um rei, agora aprendia a se calar diante de um riacho. No entanto, os olhos atentos de Elias começaram a notar. A água já não fluía como antes. O som do riacho enfraquecia, o fluxo se tornava fio, o chão ficava mais duro. Certa manhã, ao se abaixar para beber, notou que a água estava mais rasa. Sentiu a pedra tocar seus lábios antes que a água o alcançasse. Na tarde seguinte, os corvos chegaram, mas o ribeiro quase seco. A sede começou a se aproximar como inimiga silenciosa, e Elias sabia o que isso significava. O Deus que havia dito, beba do ribeiro, não dissera que ele duraria para sempre. Ele só prometeu enquanto houvesse água. Agora o profeta tinha aprendido. Quando Deus manda, ele sustenta. Mas quando ele silencia, também está ensinando. Querite foi escola, foi abrigo, foi altar secreto. Mas agora era tempo de novo passo. O céu, que não chovia, também não explicava. Mas o coração do profeta sabia. Se o ribeiro secou, é porque Deus já preparou outra fonte. Mas até mesmo a fonte que Deus criou pode secar quando o próximo teste se aproxima. O coração do profeta sabia. Se o ribeiro secou, é porque Deus já preparou outra fonte.
E foi então que a voz do Senhor veio novamente, clara como o sol que castigava a terra rachada. Levanta-te, vai a Sarepta, que é de Sidom, e habita ali. Eis que eu ordenei a uma viúva que te sustente. Sarepta, uma cidade estrangeira, pagã, localizada dentro do próprio território de influência de Jezabel. Ali se cultuava Baal abertamente, com altares e cerimônias que zombavam do Deus de Israel. E agora Elias, o profeta do Deus vivo, teria que atravessar a fronteira e ir direto ao coração da idolatria para ser sustentado por uma mulher viúva e pobre. Mas ele não hesitou. Era uma ordem, e onde Deus manda, ele provê. A caminhada foi longa. A paisagem era cruel. Cadáveres de animais nas margens do caminho, homens escavando buracos secos, buscando água que não existia. Crianças com olhos fundos, rostos cobertos de poeira e fome. Mas Elias continuava, com os pés cobertos de pó e a alma firme em direção ao destino que não fazia sentido aos olhos humanos. Ao chegar à entrada da cidade, viu uma mulher, curvada, magra, roupas gastas, catava gravetos no chão, com movimentos lentos, como quem luta contra o cansaço extremo. O olhar perdido, os ombros pesados e o silêncio em volta como uma nuvem de luto. Elias se aproximou com cuidado. Observou por um instante, depois disse com voz serena: "Traze-me, peço-te um pouco de água num vaso para eu beber." A mulher levantou os olhos, surpresa. Havia algo diferente naquele homem. Sujo de estrada, mas com um olhar que não pedia por piedade, pedia por fé. Ela assentiu, se virou lentamente e começou a caminhar para buscar a água. Mas antes que desse 2 passos, Elias completou: "Traz-me também, por favor, um pedaço de pão em tua mão." Ela parou, respirou fundo, virou-se lentamente com olhos marejados e respondeu com uma voz que misturava desespero e resignação: "Tão certo como vive o Senhor teu Deus, não tenho pão assado, tenho somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E agora estou apanhando 2 gravetos para preparar isso para mim e para o meu filho." "Comê-lo-emos e morreremos." Silêncio. Elias a olhava com atenção, não com pena, mas com compaixão. Ele conhecia o vazio, sabia como era depender do invisível. Ali, diante dele, estava uma mulher que nem ao menos fazia parte do povo de Israel, mas que já usava a expressão "teu Deus." Ela não dizia isso com zombaria, dizia com respeito, com dor, com uma fagulha de reconhecimento. Era a faísca que Deus via no escuro. E então Elias falou, não como um estranho, mas como um enviado: "Não temas. Vai e faze conforme disseste, mas primeiro faze dele para mim um bolo pequeno e traze-mo aqui fora. Depois farás para ti e para teu filho." A mulher o fitava sem entender. Como assim? Primeiro para ele? Ela já havia dito que só tinha o suficiente para um último suspiro de refeição. E ele pedia o pouco que restava, mas Elias não terminou. "Porque assim diz o Senhor, Deus de Israel, a farinha da panela não se acabará, e o azeite da botija não faltará até ao dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra." A promessa era grande, quase absurda, e ela poderia ter dito não, poderia ter recusado, protegido o último pedaço para si e seu filho. Mas havia algo no olhar daquele homem, algo na firmeza das palavras, algo que fazia o impossível parecer possível. Ela se virou. Entrou em casa. A panela estava lá.
O punhado de farinha ainda repousava seco e escasso, a botija quase vazia. Pegou tudo, amassou, moldou, cozinhou. O cheiro subiu, pão quente, aquele que seria o último, mas agora era o primeiro de muitos. Ela saiu, entregou a Elias o bolo, depois voltou para dentro e viu. A farinha ainda estava ali, o azeite não havia secado. No dia seguinte, tentou de novo, e lá estavam. No terceiro, a mesma coisa. No quarto, no quinto, no sexto, a panela, antes símbolo de fim, agora era o altar da esperança. A botija, antes marca de escassez, tornou-se testemunha do milagre. O pão foi feito, e feito, e feito, sempre com os mesmos ingredientes, sempre com a mesma fé, sempre com a mesma provisão. A mulher, cujo nome não é registrado, passou a cozinhar não como quem se despede da vida, mas como quem celebra o renascer. Seu filho, antes pálido e calado, voltava a brincar. Os olhos ganhavam brilho. A casa ganhava cheiro de pão quente, e Elias, silencioso, observava. A cada manhã, ao ver a farinha intacta e o azeite pingando, ele não via apenas sustento, via um lembrete. O Deus de Israel não estava preso às fronteiras de Israel. Ele agia onde houvesse fé, mesmo que pequena, mesmo que improvável. Essa viúva estrangeira, desprezada pelos padrões religiosos de muitos, estava agora no centro do plano de Deus. Ela não conhecia as festas, os rituais ou os salmos, mas conhecia a dor. E quando a voz de Deus lhe foi apresentada por um forasteiro, ela respondeu com obediência. E foi ali, na casa de uma mulher marcada pela perda, que Elias encontrou refúgio. Foi ali que o pão voltou a ser sinal de vida. Foi ali que Deus começou a costurar uma nova etapa em meio à crise. Mas o que parecia um milagre de sobrevivência estava apenas começando a revelar algo muito maior. Antes de continuarmos, pedimos o seu apoio. Inscreva-se no canal e deixe seu like. Isso nos ajuda a continuar compartilhando histórias profundas como a de Elias. Um homem comum que caminhou com Deus em meio ao deserto, à fome, à perseguição e aos milagres. Agora, vamos seguir juntos até o redemoinho que marcou seu destino eterno. Foi ali que Deus começou a costurar uma nova etapa em meio à crise, e não apenas por um dia. Naquela casa simples de paredes marcadas pelo tempo e chão batido de poeira, o tempo parecia ter parado, não por estagnação, mas por preservação. A cada manhã, quando a mulher se levantava, sua primeira ação era caminhar até a cozinha, olhar para a panela de barro e levantar lentamente a tampa. Sempre com o mesmo cuidado, sempre com a mesma surpresa. Ainda havia farinha. Depois, pegava a botija e a inclinava com delicadeza. O som do azeite escorrendo se tornara familiar, mas nunca comum. Elias observava de canto, em silêncio. Seu rosto, outrora marcado por rigidez, agora carregava algo novo, serenidade. Não havia pressa, não havia alarde, apenas confiança. A rotina da casa, se é que se podia chamar de rotina, era simples. Preparar o pão, dividir entre os três, comer com gratidão e descansar. Todos os dias a mesma quantidade, nem mais, nem menos. Era como se a mão de Deus medisse a medida exata a cada amanhecer. Mas mesmo sem grandes sinais ou sons do céu, havia ali um milagre contínuo, profundo, discreto e constante. Porque Deus não se limitava a milagres ruidosos. Ele também agia no silêncio. A mulher, cujo rosto antes trazia as marcas da perda e da angústia, agora sorria mais. A tez ainda era pálida, mas os olhos brilhavam. Seu filho, antes mirrado e quieto, corria pela casa, soltando gargalhadas tímidas e curiosas. Era como se a esperança tivesse se mudado para dentro daquelas paredes.
Elias, mesmo acostumado ao poder de Deus nos altos montes e nas palavras de fogo, agora aprendia algo novo, que o ordinário, quando sustentado por Deus, se torna extraordinário. O som do azeite pingando na tigela era música. O cheiro do pão assando nas brasas era louvor. Aquela casa, esquecida por todos, havia se tornado altar. Não havia festas nem multidões. Nenhum vizinho vinha visitar. Ninguém batia à porta. Mas ali, naquele espaço onde antes morava a desesperança, agora habitava a presença do Deus vivo. E a cada manhã, quando a mulher olhava para a panela e encontrava o mesmo punhado de farinha, ela não via apenas alimento, via lembrança, promessa, prova de que o Senhor não esquece daqueles que confiam, ainda que com medo. Ela havia arriscado tudo quando entregou o primeiro pão ao estranho. Agora colhia fidelidade em forma de pão diário. O profeta que antes havia comido do céu por meio de corvos, agora se alimentava do forno de uma viúva. A provisão havia mudado de forma, mas não de origem. O mesmo Deus que sustenta por milagres espetaculares, também sustenta pelo ordinário mantido intacto. E assim passaram-se dias, e semanas, e meses. O tempo não é detalhado nas Escrituras, mas sabemos que durou o suficiente para que a confiança fosse firmada. O suficiente para que os olhos daquela mulher deixassem de olhar apenas para baixo e passassem a olhar para cima. Ela não falava muito, mas sua postura dizia tudo. Seus passos tinham outro ritmo, seus gestos, outra leveza. Ela estava aprendendo a viver não pelo que via, mas pelo que sabia. Deus havia falado, e sua palavra não falha. Elias também aprendia. Ele, o homem do confronto, o que havia parado diante de reis, agora era moldado pelo silêncio da perseverança. O fogo que um dia cairia do céu precisava ser precedido pela maturidade forjada, na calma. Querite ensinou Elias a depender, Sarepta a confiar. O milagre já não era o pão, era a continuidade. E cada dia a mais, com farinha, era como uma nova linha escrita por Deus, numa história que ainda estava sendo revelada. Mas nenhuma história se constrói sem tensões. Nenhum crescimento vem sem riscos. E o tempo da calmaria sempre prepara o terreno para algo mais profundo. Na casa onde antes só havia medo, agora havia vida. Mas a fé verdadeira ainda teria que atravessar a sombra mais escura, porque a fé, para ser provada, precisa caminhar por vales profundos. E quando tudo começa a florescer, quando o coração começa a baixar as defesas, quando o riso volta aos lábios e a alma se aquece com a esperança, é então que o inimigo sussurra, não como ataque aberto, mas como sombra inesperada. Porque o milagre da continuidade às vezes abre espaço para o teste do inesperado. No entanto, quando a vida começa a florescer, a sombra da morte vem sem ser chamada. É então que o inimigo sussurra. E ele sussurrou quando ninguém esperava. Quando o cheiro de pão já não era mais um milagre, mas parte da rotina. Quando o menino já corria de um lado ao outro da casa, com os pés descalços e o sorriso fácil. Quando a viúva, pela primeira vez em muito tempo, começou a se permitir sonhar. A manhã havia sido comum. O sol nascia com seu calor seco e Elias orava como sempre. A mulher preparava o alimento com mãos firmes. O menino riu alto, tropeçou numa pedra do quintal e caiu de leve, mas logo se levantou. A farinha ainda estava ali, o azeite ainda fluía, mas naquele mesmo dia algo mudou. Sem aviso,
O menino tossiu. Uma vez, duas, três. A mãe olhou. Nada parecia estranho, mas à noite a tosse voltou. Mais forte, mais seca, mais frequente. Os olhos do menino ficaram opacos. O riso calou. O rosto começou a empalidecer. O corpo, outrora cheio de energia, agora repousava na cama de forma estranhamente imóvel. No dia seguinte, ele já não queria comer, e então veio a febre. A mulher, aflita, molhava sua testa com um pano. Trazia água, fazia orações murmuradas, tocava os pés da criança tentando entender o que estava acontecendo. Mas a febre não cedia. O calor parecia queimar por dentro. Elias observava com o rosto tenso, silencioso, sem respostas. Suas mãos se apertavam em oração contida. Ele conhecia o poder de Deus, mas também conhecia o silêncio. Então veio a madrugada. A respiração do menino, antes rápida, começou a desacelerar. Seu peitinho subia com esforço e o som de cada suspiro parecia doer na alma da mãe. Ela o abraçava, chamava seu nome baixinho, beijava sua testa quente, mas os olhos dele já não respondiam. E então cessou. O silêncio caiu como uma espada. Ela ficou paralisada por alguns segundos. O tempo parou. Depois, um grito. Não um grito alto, não um grito de desespero histérico, mas um grito sufocado que rasga o peito e não encontra voz. Um grito que sai pelos olhos, pelos ombros que tremem, pelas mãos que buscam o impossível. Ela correu até Elias com o corpo do menino nos braços. "Que tenho eu contigo, homem de Deus?", disse ela com a voz embargada e a alma ferida. "Vieste tu a mim para trazeres à memória a minha culpa e matares o meu filho." Não era uma acusação racional. Era o grito de uma mãe ferida. Ela não sabia o que pensar, não sabia a quem culpar, mas seu coração implodia, e Elias era o único rosto que restava diante dela. O profeta ficou em silêncio. Não tentou justificar, não explicou, não rebateu. Não disse que era um teste. Ele só ouviu. Talvez naquele momento nem ele soubesse o porquê. O mesmo Deus que mandara farinha e azeite agora permitira que o menino morresse? Ele olhou para a mulher. Olhou para o menino. Depois, estendeu os braços com delicadeza. "Dá-me teu filho." Ela entregou. Com relutância, com lágrimas, com mãos trêmulas. Elias subiu ao aposento de cima. Carregava o menino nos braços com cuidado, como quem carrega algo sagrado. Abriu a porta do quarto onde se hospedava. Entrou. Fechou. Agora era só ele, o menino e Deus. O corpo da criança parecia leve demais, silencioso demais. Um vazio preenchia o ambiente. Elias colocou o menino sobre a cama. Parou por um momento. Respirou, ajoelhou. "Ó Senhor meu Deus", começou ele com a voz embargada, "trouxeste também mal sobre esta viúva, com quem me hospedo, matando-lhe o filho?" Era mais que uma oração. Era um clamor, uma dor, uma súplica de alguém que não entendia, mas que ainda cria. Ali, sozinho com a morte, Elias não recitou fórmulas. Ele não pediu por sinais. Ele se lançou em fé, pegou o corpo do menino, deitou-se sobre ele. 3 vezes. Era estranho, até desconfortável. Mas não era sobre método. Era sobre entrega. Era sobre identificar-se com a dor, envolver-se com a tragédia, tocar o impossível. E cada vez que Elias se estendia sobre o menino, ele orava: "Senhor, meu Deus, rogo-te, faze a alma deste menino tornar a entrar nele." Silêncio. Nenhuma resposta. A atmosfera era pesada. A morte parecia ainda pairar no ar. Mas Elias não se moveu. Não desistiu. Continuou deitado, orando, chorando, clamando. Ele sabia que nunca havia visto tal coisa antes. Nenhum profeta em Israel havia registrado uma ressurreição.
nada parecido. Mas mesmo assim, ele orava. Porque o coração que já havia confiado para ser alimentado por corvos e sustentado por viúva, agora se agarrava ao último fio de esperança, a fidelidade de Deus. E o tempo parecia parar mais uma vez. A cena congelada, o ar suspenso, o mundo esperando. E quando até o milagre parece ter limites, Elias precisa clamar por algo que nunca viu acontecer antes. O mundo esperando. O quarto era pequeno, sem janelas, com paredes de barro e teto de madeira trançada. O cheiro do azeite que permeava a casa já não dominava o ambiente. Agora tudo era silêncio. A madeira da cama rangia levemente sob o peso do menino imóvel. O corpo sem vida parecia mais pesado do que nunca. O tempo entre os batimentos do coração de Elias se alongava e o suor escorria por sua testa. Mas seus olhos permaneciam fechados, sua alma aberta. Elias sabia que ali não havia plateia. Não havia testemunhas humanas, nenhuma rainha zombadora, nenhum altar a ser reconstruído, nenhum rei pagão a ser confrontado, apenas morte e fé. Ali, na câmara fechada, o profeta que havia profetizado seca e sido sustentado por milagres, agora enfrentava a escuridão mais espessa, não do mundo ao redor, mas do limite do próprio impossível. 3 vezes ele se deitou sobre o menino. Não era superstição, era entrega. Era como se Elias estivesse dizendo: se for necessário, toma minha vida e dá a ele. Cada oração era uma luta, um confronto entre o que os olhos viam e o que o coração cria. Ele havia dito que Deus sustentaria aquela casa até o dia da chuva. E agora, a morte parecia zombar da promessa. Mas Elias não recuava, não gritava, não exigia, apenas clamava. Senhor, meu Deus, faze a alma deste menino tornar a entrar nele. As palavras saíam como flechas desesperadas lançadas ao céu invisível. Mas mesmo na ausência de resposta imediata, Elias continuava. A fé que move montanhas, antes, agora se dobrava sobre um leito de madeira. A fé que enfrentou reis, agora chorava diante de um corpo frio. E foi então, num momento sem sinal prévio, que algo mudou. Um som, pequeno, fraco, mas real. Um suspiro. Elias abriu os olhos. O peito do menino se movia. Um segundo suspiro, depois outro. As pálpebras estremeceram, os dedos contraíram. E então, os olhos se abriram. O menino respirava, vivo. O ar que antes não passava por seus pulmões, agora enchia seu pequeno corpo com vigor silencioso. Elias ficou imóvel por um instante, não em choque, mas em reverência. Ele não dançou, não correu, não gritou. Apenas fechou os olhos e agradeceu. A fé que clama no secreto agora se via recompensada no impossível. A ressurreição não era apenas um ato divino, era um selo, uma confirmação de que Deus estava de fato com ele. E então, sem demora, com o menino nos braços, Elias desceu as escadas. Cada degrau parecia uma vitória. A viúva o esperava abaixo, com os olhos vermelhos, os lábios trêmulos e o peito apertado pela dor e pela dúvida. Elias nada disse, apenas se aproximou. Com cuidado, colocou o menino de pé diante dela. O pequeno olhou para a mãe e sorriu. Ela levou as mãos à boca como quem tentava segurar um grito, mas o choro venceu. Meu filho, sussurrou ela, enquanto se ajoelhava, abraçando-o com força. Elias então disse apenas: vê, teu filho vive. Ela ergueu os olhos para o profeta, lágrimas caindo sem controle. Agora sei que tu és homem de Deus e que a palavra do Senhor na tua boca é verdade. A fé dela, antes instintiva, agora era plena. O Deus que multiplicava farinha também devolvia vida. E não havia como negar.
Na vila de Sarepta, onde Baal era adorado com rituais vazios, agora havia um testemunho vivo. O menino se tornara um sinal, a mãe, uma proclamadora, e Elias, um canal do Deus que não apenas fala, mas age. A casa simples se tornara um altar, e o Deus de Israel, esquecido em muitas partes da nação, era agora conhecido em território pagão, não pela força, não pela espada, mas pela vida restaurada no silêncio de um quarto onde apenas fé ousada teve coragem de entrar. Ali, naquele pequeno espaço, uma nova dimensão da fé se revelou. Não era mais sobre sustento, era sobre ressurreição. Não era mais sobre sobreviver ao dia. Era sobre confiar na eternidade que começa quando tudo parece perdido. Elias aprendera que o Deus que envia corvos e multiplica azeite também é o Deus que sopra vida sobre o que já foi declarado morto. E agora, os passos do profeta estavam mais firmes, porque quem já viu a morte recuar diante da oração nunca mais caminha como antes. E quando a vida volta onde só havia morte, o povo começa a ver quem realmente fala por Deus. O povo começa a ver quem realmente fala por Deus. Mas antes do povo ver, alguém viu. E foi ali mesmo, dentro daquela casa que até poucos dias atrás era cercada de desespero. A mulher, ajoelhada no chão, abraçava o filho com a intensidade de quem sabe o que é perder. E agora, o que é receber de volta. Ela não gritava, não corria, apenas chorava. E suas lágrimas, desta vez, não eram de tristeza, mas de reverência. Enquanto o menino respirava tranquilo e apoiava o rosto no ombro dela, a mãe levantou os olhos para Elias. Aquele homem que havia aparecido um dia pedindo água e pão, agora era para ela muito mais do que um forasteiro. Era um instrumento vivo de algo que ela nunca havia presenciado. Algo que nem mesmo os sacerdotes de sua cidade podiam fingir imitar. Agora sei, disse ela com a voz trêmula, mas segura, que tu és homem de Deus e que a palavra do Senhor na tua boca é verdade. Ela não precisava de mais sinais, não precisava de explicações teológicas, nem de cerimônias elaboradas. Ela viu a morte e viu a vida, e viu quem foi usado para trazer essa vida de volta. Aquilo selava não apenas a fé dela, mas o testemunho de Elias. Porque até então, ele era conhecido como o que falou com o rei. Depois, o que anunciou a seca. Mais tarde, o que sumiu para viver escondido. E entre os poucos, o que recebe comida dos corvos. Mas agora, ele era o homem por quem Deus responde. Não com trovões, mas com vida. O milagre da ressurreição ecoava como um trovão silencioso. Na casa onde havia farinha todos os dias, agora havia certeza, e aquela certeza moldava o coração do profeta, pois mesmo ele, o homem da coragem, havia orado sem nunca antes ver uma criança voltar à vida. Agora ele sabia, o Deus que sustenta também ressuscita. Era como se Deus dissesse, não limite o que posso fazer com base no que você já viu. E isso mudou algo em Elias. Seu olhar ganhou profundidade. Sua voz, ainda firme, agora carregava mais que autoridade. Carregava intimidade com o Deus que escuta, o Deus que age. Os dias em Sarepta continuaram, mas já não eram os mesmos. A mulher, antes viúva, sem esperança, agora era testemunha viva do sobrenatural. Ela, que se preparava para morrer, agora vivia dias que não ousava sonhar. Elias continuava hospedado ali, mas dentro dele, a fé havia atravessado um limiar. Já não era mais apenas o profeta que anuncia juízo.
Agora era o profeta que conhecia o toque da vida. A cada manhã, quando via o menino correr no pátio de terra, sorrindo e saudável, Elias sentia o céu sussurrar que sua missão não era apenas denunciar, era também restaurar. Mas o silêncio estava prestes a acabar. As nuvens ainda não voltaram, a seca persistia, a terra continuava rachada e os campos estéreis. O povo clamava, uns a Baal, outros em desespero vazio. E em Samaria, Acabe contava os dias, consumido pela ansiedade. Jezabel mantinha os altares de Baal ativos, sacrificando em vão. Eles queriam chuva, queriam colheitas, queriam resposta, mas o céu continuava fechado. E então Deus falou novamente, não com trovão, não com fogo, com direção. Vai, mostra-te a Acabe, porque darei chuva sobre a terra. Elias levantou-se, seus pés agora mais fortes, seu coração pronto. O tempo da caverna havia terminado. O tempo do anonimato estava encerrando. Deus não o havia escondido para sempre. O esconderijo havia sido necessário para moldar, para fortalecer, para purificar. Mas agora era hora de subir. Não para uma colina qualquer, não para mais uma conversa com o rei. Era hora de subir ao monte, e não sozinho. O povo inteiro seria chamado. Os profetas de Baal estariam lá. Acabe também. E o Deus que havia sustentado com pão, com azeite, com corvos e com milagres, agora iria responder com fogo. Elias sabia. Não era sobre ele. Era sobre quem, de fato, é Deus em Israel. E para que o povo visse isso, algo grandioso estava prestes a acontecer. Mas antes do céu se abrir em chamas, o silêncio teria que ser rompido pela verdade. E a verdade arde mais do que o fogo. Mas o tempo da caverna está acabando. E Deus está preparando um duelo diante de toda a nação. E Deus está preparando um duelo diante de toda a nação. 3 anos haviam se passado desde a última vez em que Elias se apresentou publicamente. Três anos de céu fechado, 3 anos de terra estéril, 3 anos de fome corroendo plantações e corações. Mas o tempo do esconderijo havia cumprido seu propósito. Agora, Elias descia de Sarepta com passos firmes, como quem carrega não apenas uma mensagem, mas uma missão selada pelo próprio Deus. O profeta sabia, o encontro com o rei seria inevitável e necessário. A seca já não era apenas um castigo, era uma ferida aberta que sangrava a alma de Israel. A cada dia sem colheita, a cada animal morto, a cada boca faminta, crescia também a angústia no palácio de Acabe. E nesse tempo, um homem se destacou entre os poucos fiéis restantes. Seu nome era Obadias, um servo do rei, mas ao mesmo tempo, servo do Senhor. Um homem de coração dividido entre sua posição na corte e sua devoção ao Deus verdadeiro. Mesmo cercado pela idolatria do palácio, Obadias havia escondido 100 profetas do Senhor em cavernas, sustentando-os com pão e água. E foi justamente a ele que Elias apareceu primeiro. Enquanto Obadias andava pelos campos secos, tentando encontrar qualquer rastro de pasto verde para os cavalos do rei, avistou ao longe uma figura que caminhava contra o sol. Um homem com manto gasto, barba longa e olhar decidido. Quando se aproximaram, Elias falou com naturalidade. Vai e dize a teu senhor, eis que Elias está aqui. Obadias parou, assustado. Olhou ao redor, como quem teme ser ouvido. Que pecado cometi eu, para que entregues o teu servo na mão de Acabe e ele me mate? Elias não respondeu de imediato. O olhar de Obadias revelava medo, e não sem razão. Jezabel ainda caçava profetas. Acabe estava obcecado em encontrar Elias.
não para ouvi-lo, mas para destruí-lo. Tão certo como vive o Senhor dos Exércitos, perante cuja face estou, respondeu Elias com firmeza. Hoje me apresentarei a Acabe. Obadias ainda hesitou. O temor pulsava em sua voz. Não há nação nem reino onde meu senhor não tenha mandado te procurar. E quando diziam que não estavas lá, fazia jurar que não tinham te visto. E agora me dizes, vai e dize que Elias está aqui. Se o Espírito do Senhor te levar para longe, Acabe me matará. Mas Elias permaneceu firme, não havia espaço para fugir. Não agora. Vai e faze como eu disse. Com o coração pesado e as mãos suadas, Obadias partiu. E enquanto ele se distanciava, Elias permaneceu parado, observando o horizonte seco. Ao longe, o palácio ainda reluzia sob o sol escaldante, mas dentro dele a sede era maior do que em qualquer lugar da terra. A sede de controle, a sede de vingança, a sede por respostas que não vinham. E agora, Elias seria a resposta. Horas depois, Acabe apareceu, cercado de soldados, montado em cavalo magro, os olhos marcados pela exaustão de quem perdeu o controle do reino e da própria alma. Ao ver Elias de pé, sozinho, seu rosto se contorceu em ira. És tu, ó perturbador de Israel? As palavras vieram como flechas, afiadas pela raiva e pela frustração acumulada. Mas Elias não recuou. A voz que havia clamado por chuva para um menino, agora se elevava diante de um rei. Eu não tenho perturbado Israel, mas tu e a casa de teu pai, porque deixastes os mandamentos do Senhor e seguistes os Baalins. O silêncio cortou o vento por um instante. Nenhum soldado se moveu. Nem mesmo Acabe respondeu de imediato. A ousadia de Elias era mais afiada que qualquer espada, mas ele não parou. Agora, pois, manda reunir a mim todo o Israel no Monte Carmelo, junto com os 450 profetas de Baal e os 400 profetas de Azerá que comem à mesa de Jezabel. Era uma convocação, uma ordem. Elias não pedia. Ele declarava. Acabe, mesmo sendo rei, não impôs resistência. Talvez porque sabia, no fundo, que nenhuma de suas estratégias havia funcionado. Nem os encantamentos de Jezabel, nem os rituais dos profetas, nem a busca obsessiva pelo profeta desaparecido. Agora, Elias estava ali, e o desafio estava lançado. O Monte Carmelo seria o palco. Ali, diante do povo, diante dos profetas pagãos, diante dos reis e dos humildes, Deus falaria, mas não com palavras, nem com chuva, não com pão, nem com azeite. Ele falaria com fogo. Elias virou-se, começando a subir o caminho que o levaria ao monte. O vento soprava contra seu rosto. A poeira se levantava com seus passos, mas nada o impedia. Ele havia sido moldado na solidão, provado na escassez, purificado no silêncio e agora marchava para o confronto, não com ódio, mas com zelo. Não com força humana, mas com a autoridade de quem conhece a voz do Deus que ressuscita. Atrás dele, os rumores corriam. O profeta voltou. Elias está vivo. O confronto é amanhã. O Carmelo, até então uma colina esquecida, agora se tornaria o centro de toda a história. Ali não haveria discursos longos, não haveria espaço para indecisão, porque o fogo estava por vir. O Monte Carmelo será o palco, mas o verdadeiro fogo ainda está por vir. O verdadeiro fogo ainda está por vir. O sol subia rápido naquele dia. O céu, sem nuvens, parecia zombar da esperança de chuva. O vento era seco, levantando poeira no caminho que serpenteava até o topo do Monte Carmelo. Era ali que tudo seria decidido. Elias chegou cedo.
Subiu com a calma de quem não se apressa, mas também não recua. À medida que avançava pelas pedras, avistava grupos e mais grupos de pessoas subindo de todas as partes de Israel. Homens, mulheres, anciãos e jovens, todos estavam vindo. A notícia havia se espalhado como fogo em capim seco. O profeta havia voltado e um confronto estava marcado. Os profetas de Baal também vieram. 450 homens vestidos com túnicas coloridas, adornos nos braços e colares no pescoço. Vieram com confiança, com gestos ensaiados, como quem sabia se apresentar. Jezabel não os acompanhava, mas sua influência estava ali, nos olhos orgulhosos dos sacerdotes que ela sustentava à mesa do palácio. Elias, sozinho, os observava. Seu manto de pele batia contra os joelhos com o vento. Sua barba já grisalha não escondia a firmeza no olhar. A multidão se aproximava aos poucos, formando um círculo em volta dos dois lados do embate. O monte se tornava um tribunal. Mas antes de qualquer fogo, qualquer altar, qualquer sacrifício, Elias subiu numa pedra alta, ergueu a mão e falou. Sua voz cortou o vento. Até quando cocheareis entre dois pensamentos? O povo silenciou. Se o Senhor é Deus, segui-o. Mas se Baal, segui-o. As palavras eram simples, diretas e duras. Ninguém respondeu. Os olhares se desviavam. Alguns abaixavam a cabeça. Outros olhavam ao redor, esperando que alguém se manifestasse. Mas o silêncio foi absoluto. Elias sabia. O povo estava dividido. A idolatria não havia começado com negação de Deus, mas com a tentativa de conciliar. Um pouco do Senhor, um pouco de Baal. Um altar aqui, outro ali. Um sábado para Deus, mas o restante dos dias para os próprios desejos. Mas a fé não aceita meio termo. O Senhor não divide sua glória. E agora, diante de toda a nação, Elias forçava a escolha. Eu só fiquei dos profetas do Senhor. Mas os profetas de Baal são 450 homens. Continuou ele. Deem-nos, pois, 2 novilhos. Escolham eles um novilho para si, cortem-no em pedaços, ponham sobre a lenha e não coloquem fogo. Eu prepararei o outro novilho, porei sobre a lenha e também não porei fogo. A multidão começou a se agitar, cochichar. O desafio era incomum. Elias ergueu novamente a voz. Então invocai o nome de vosso Deus, e eu invocarei o nome do Senhor. E há de ser que o Deus que responder por fogo, esse será Deus. Um murmúrio percorreu a multidão. O desafio estava lançado. A proposta era clara. Um sacrifício, 2 altares, nenhum fogo humano, e o Deus que respondesse, esse seria o verdadeiro. O povo, antes mudo, agora respondeu com aprovação. É boa esta palavra. Os profetas de Baal se entreolharam, estavam confiantes, afinal eram maioria, tinham rituais, danças, fórmulas antigas, haviam conduzido sacrifícios diante de multidões antes. Estavam acostumados com palco. Elias, por outro lado, estava só. Mas o profeta sabia que aquele momento não era sobre quantidade, era sobre verdade. Ele desceu da pedra e se aproximou dos profetas rivais. Escolhei para vós um dos novilhos e preparai o primeiro, porque sois muitos, e invocai o nome do vosso Deus e não ponhais fogo. Eles aceitaram. Com um aceno, mandaram trazer um novilho. Prepararam o animal com habilidade. Cortaram em pedaços, colocaram sobre a lenha cuidadosamente empilhada. Depois se afastaram alguns passos e começaram. Elias se retirou. Sentou-se numa pedra mais distante, observando. Os profetas de Baal levantaram as mãos. Começaram a gritar, a invocar o nome de seu Deus. Baal, responde-nos! Mas nada aconteceu. As vozes aumentaram.
As palavras se tornaram mais rápidas, mais desesperadas. Baal, ouve-nos, Baal, manifesta-te! O povo observava, silencioso. Elias permanecia imóvel. Os profetas começaram a dançar. Rodopiavam ao redor do altar. Batucavam com instrumentos. Cantavam hinos pagãos, clamando por um sinal, qualquer sinal. O tempo passava, o sol subia, o suor escorria. A poeira subia dos pés dos sacerdotes, mas o altar continuava frio. Ao meio-dia, Elias se levantou. Sua voz, agora com tom de ironia, cortou o ar. Clamai em alta voz, pois ele é Deus. Pode ser que esteja meditando, ou atendendo a negócios, ou viajando. Talvez esteja dormindo e despertará. O povo murmurou. Alguns riram nervosamente, outros franziram a testa. Os profetas se enfureceram, redobraram o esforço, gritavam mais alto, rasgavam as próprias roupas, pegaram facas e lanças, ferindo-se até sangrar, como era o costume. Mas Baal permanecia mudo. Não houve resposta, nem voz, nem sinal. Elias cruzou os braços, porque naquele dia o silêncio de Baal falava alto, mas o povo ainda não entendia completamente. Mas o silêncio de Baal ainda não era o som mais assustador daquele dia, mas o povo ainda não entendia completamente. O monte estava em silêncio. Não um silêncio reverente, mas constrangido. Os gritos dos profetas de Baal haviam cessado. Suas roupas estavam manchadas de sangue, suas vozes roucas, seus olhos em desespero. O altar deles permanecia intacto, nenhuma brasa, nenhuma fumaça, nenhum sinal. E então Elias se levantou. Caminhou devagar, passo por passo, até o centro. A multidão o acompanhava com o olhar. Cada movimento seu era seguido com atenção. Já não havia zombarias, já não havia sorrisos. O contraste entre a cena anterior e aquele homem calmo, sozinho, era gritante. Ele se aproximou do altar quebrado do Senhor. Um monte de pedras caídas, abandonadas, esquecidas havia anos. Ali, onde antes se oferecia sacrifício ao Deus de Israel, agora reinava o descaso. E sem dizer uma palavra, Elias começou a reconstruir. Uma pedra por vez, 12 pedras no total, uma para cada tribo de Israel, mesmo aquelas que já não se lembravam de quem eram. Com as mãos calejadas e a alma firme, ele reergueu o altar como quem restaura a identidade de um povo inteiro. Feito isso, preparou a lenha. Cortou o novilho em pedaços e o colocou cuidadosamente sobre a madeira. Ainda assim, não havia nada de espetacular. Era só um altar reconstruído, carne crua e lenha seca. E então Elias fez algo estranho. Pediu que cavassem uma valeta ao redor do altar. Depois ordenou: enchei 4 cântaros de água e derramai sobre o holocausto e sobre a lenha. Alguns hesitaram. A água era escassa, mas obedeceram. Elias continuou: fazei isso 2ª vez. E fizeram. Fazei ainda 3ª vez. E a água escorreu por todo o altar, encharcou a lenha, molhou a carne e preencheu completamente a valeta ao redor. O altar agora parecia um lago improvisado, humanamente impossível que pegasse fogo, exatamente como Elias queria. Então o profeta se aproximou. Não dançou, não gritou, não cortou o corpo. Ele orou: Meu Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, manifeste-se hoje que tu és Deus em Israel, que eu sou o teu servo e que conforme a tua palavra fiz todas estas coisas. O povo ouvia, o céu escutava. Responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo saiba que tu, Senhor, és Deus e que tu fizeste voltar o coração deles para trás. E então aconteceu. Não houve vento, não houve trovão, houve fogo.
Desceu do céu como uma flecha incandescente, um clarão repentino, vivo, pulsante. Uma explosão de luz que consumiu tudo. O sacrifício, a lenha, as pedras, a água da valeta. Até o pó foi queimado. O monte inteiro estremeceu. O calor foi sentido até a última fileira da multidão. As sombras desapareceram. O fogo iluminou tudo, mas mais do que iluminar, revelou. O povo, que até então assistia em silêncio, agora não pôde mais permanecer de pé. Caíram com o rosto em terra. As bocas se abriram com uma só voz. O Senhor é Deus! O Senhor é Deus! Não era apenas uma frase, era uma rendição. O mesmo povo que antes hesitava entre dois caminhos, agora estava prostrado, reconhecendo quem de fato reinava sobre Israel. Elias permaneceu de pé. Não sorriu. Não celebrou com orgulho. Apenas observou. Sabia que aquele momento não era sobre ele, não era sobre o profeta, era sobre o Deus que responde, não com argumentos, mas com fogo. Atrás dele, os profetas de Baal estavam imóveis. Alguns em choque, outros tentando fugir, mas o juízo havia chegado. Elias deu ordem para que fossem capturados, todos, porque o fogo de Deus não apenas consome sacrifícios, também limpa a terra da idolatria. O Monte Carmelo se tornara altar, tribunal e purificação. E naquele dia, o nome do Senhor foi exaltado novamente em Israel. Mas nem todos se alegraram com o que viram. Muito longe dali, no palácio, uma mulher estava prestes a receber notícias. Ela que sustentava os profetas de Baal. Ela que promovia altares de Azerá. Ela que odiava a luz e se alimentava das trevas do poder. Seu nome era Jezabel. E para ela, o fogo não era sinal de arrependimento. Era motivo para vingança. Mas o fogo da vitória desperta o ódio de uma rainha que não se curva diante de Deus. Era motivo para vingança. A notícia chegou ao palácio como uma espada cravada no coração do orgulho real. Mensageiros apressados cruzaram os portões e atravessaram os corredores enfeitados com ouro e ídolos. Entraram nos aposentos reais e sussurraram aos ouvidos de Jezabel tudo o que havia acontecido no Monte Carmelo. O fogo, o povo prostrado, a confissão em uníssono, a humilhação pública dos profetas de Baal. E pior que tudo, a execução sumária daqueles que ela mesma sustentava à mesa. 450 homens, seu orgulho, sua força religiosa, sua influência política, todos mortos, por ordem de um único homem. Jezabel ouviu, mas não gritou, não chorou, não tremeu. Ela se levantou. Olhou para o mensageiro com olhos frios e disse com voz firme, cortante como lâmina: Façam-me os deuses como bem lhes aprouverem, se amanhã, a estas horas, eu não fizer com Elias o que ele fez com os profetas de Baal. Não foi um desabafo, foi uma sentença, e a sentença foi enviada. Um mensageiro partiu imediatamente com o recado para Elias: Você tem até amanhã. Depois disso, estará morto. Elias ouviu e calou. O mesmo homem que enfrentou sozinho 450 profetas. O mesmo que orou e fez o fogo cair do céu. O mesmo que reconstruiu o altar e viu o povo se dobrar. Agora tremia. A coragem que incendiara o Carmelo parecia distante. As pernas que subiram montes agora queriam correr. A fé que clamou por fogo agora pedia silêncio, e então ele fugiu, sem reunir discípulos, sem avisar, sem resistir. Correu por sua vida, deixou para trás o monte, o povo, o altar restaurado. Entrou no deserto, território sem trilhas, onde o calor maltrata e a solidão aperta. Caminhou o dia inteiro sob o sol escaldante, os pés feridos pela areia, o coração esmagado por dentro. Não havia sombra para o espírito. Não havia forças para continuar.
A alma do profeta desmoronava. Ele não corria apenas de Jezabel. Corria da expectativa, corria do peso do chamado, corria do fardo de ser voz em meio ao silêncio, luz em meio à escuridão, verdade num tempo em que todos preferiam mentiras. A cada passo, a pergunta queimava por dentro. Por quê? Por que, mesmo depois de um milagre tão grande, o coração do poder ainda permanecia endurecido? Por que, mesmo com fogo caindo do céu, ainda havia ameaça? Por que, se Deus é tão poderoso, o inimigo ainda parecia tão presente? E então, exausto, ele caiu debaixo de um zimbro, um arbusto ralo, baixo, com sombra fraca. Ali, no meio do nada, no limite do físico e do emocional, Elias fez o que nunca havia feito: desistiu. Já basta, Senhor. Tira a minha vida, porque não sou melhor do que meus pais. Não era apenas cansaço, era quebrantamento, não era covardia, era esgotamento. Elias não pedia por fuga, pedia por fim. A boca que orou com autoridade agora só sussurrava lamento. Os olhos que viram fogo do céu agora queriam fechar para sempre. Ele se deitou, com o rosto no pó. O silêncio voltou, mas desta vez não era o silêncio da espera, era o silêncio da desistência. O profeta adormeceu. Não porque descansava, mas porque não havia mais forças para lutar. O sono não era cura, era rendição. E enquanto o mundo espiritual parecia em suspensão, algo aconteceu, suave, discreto, quase imperceptível. Um toque, leve, amável, real, e uma voz, baixa, mansa, diferente de tudo o que Elias esperava ouvir. Levanta-te e come. Elias abriu os olhos confuso. A luz do sol filtrava por entre os galhos do zimbro. Ao seu lado, uma pedra aquecida. Sobre ela, um pão assado e uma botija de água. Não era visão, era provisão. Mesmo quando Elias queria morrer, Deus queria alimentar. Mesmo quando Elias se entregava, Deus ainda acreditava. O profeta comeu, bebeu e deitou de novo. O sono voltou, mas agora havia algo diferente. E o toque veio uma segunda vez. Levanta-te e come, porque muito longa será a tua jornada. Não era um fim, era um recomeço. E quando Elias pensa que é o fim, um anjo aparece com pão quente e uma nova direção. Mas agora havia algo diferente. O caminho era longo. Depois que comeu e bebeu pela segunda vez, Elias se levantou. Seu corpo ainda estava fraco, mas seus passos foram guiados por algo mais forte do que o cansaço, a presença de Deus. Por 40 dias e 40 noites, ele caminhou, sem mapa, sem multidão, sem conversa. Apenas ele, a paisagem seca e o som dos próprios pensamentos ecoando no deserto. O destino era Horebe, o monte de Deus, lugar onde Moisés vira a sarça que ardia sem se consumir, onde o Senhor entregara as tábuas da lei. Um monte sagrado marcado por revelações. Elias precisava ir ali, não por geografia, mas por alma. Ele buscava resposta, direção, talvez só consolo. Quando finalmente chegou, o profeta não subiu o monte como um vencedor. Não ergueu as mãos como Moisés havia feito. Ele apenas se escondeu. Entrou numa caverna e se recolheu nas sombras. Era um reflexo da própria alma, escura, silenciosa, isolada. E então, ali, Deus falou. O que você está fazendo aqui, Elias? A pergunta veio sem julgamento, sem grito, sem acusação. Era como a brisa, suave, mas cortante. Não era porque Deus não sabia, era porque Elias precisava dizer. E ele falou. Tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, mas os filhos de Israel quebraram a tua aliança, derrubaram os teus altares e mataram os teus profetas. Eu fiquei só. E agora querem tirar minha vida. Eram palavras de desabafo, mas também de solidão.
Elias não estava apenas cansado, ele se sentia abandonado, inútil, incompreendido. A dor não era só física, era a dor de não ver o fruto, de não sentir apoio, de não enxergar sentido. Deus então deu uma ordem inesperada: sai e põe-te neste monte perante o Senhor. E Elias obedeceu. Ficou à entrada da caverna esperando. O que nem ele sabia. Foi então que começou. Primeiro um vento forte e impetuoso, rugindo pelas montanhas, derrubando pedras, cortando o ar como lâminas. Mas o Senhor não estava no vento. Depois, um terremoto. A terra tremeu sob seus pés. Fendas se abriram. A criação se contorceu, mas o Senhor não estava no terremoto. Então, fogo, chamas violentas riscaram o céu. O calor abraçou a pele de Elias. O fogo era familiar, como no Carmelo. Mas o Senhor também não estava no fogo, e depois de tudo isso veio um sussurro, uma brisa leve, quase imperceptível, sem barulho, sem espetáculo, sem força. Mas foi ali, naquele silêncio manso, que Elias reconheceu a voz de Deus. Ele cobriu o rosto com um manto, não ousou olhar. Aquela presença não era comum. Não era como antes, não era fogo que consome, era ternura que penetra. E a mesma pergunta voltou: o que você está fazendo aqui, Elias? A resposta foi a mesma, mas agora não havia desespero, havia entrega. Elias falava com o coração nu diante de Deus. Foi então que o Senhor revelou o que o profeta tanto precisava. Volta pelo teu caminho e unge a Hazael como rei da Síria. Depois, unge a Jeú como rei de Israel. E a Eliseu, filho de Safate, como profeta em teu lugar. Era uma mudança, uma transição, um ciclo que se completava. Elias não estava sendo descartado, estava sendo guiado. Ele não seria mais sozinho. Eliseu seria seu sucessor, alguém para caminhar junto, para continuar, para ser voz, quando a sua se calasse. E Deus ainda acrescentou: também deixei 7.000 em Israel, todos os joelhos que não se dobraram a Baal e toda a boca que não o beijou. Elias descobriu que nunca esteve só. Havia outros, silenciosos, desconhecidos, mas fiéis. Nem todo milagre é fogo, nem toda voz é grito. Deus também trabalha no invisível. E às vezes, o maior sinal do céu é a brisa que sopra quando tudo parece perdido. E na brisa mansa vem a ordem que mudará tudo: unge Eliseu como teu sucessor. O calor do solo de Abel-Meolá subia até os tornozelos. A terra ali era fértil, mas o tempo era seco. Eliseu conduzia os bois com as mãos firmes e calejadas. Ele era o filho de Safate, um homem trabalhador, dono de muitas juntas de bois, sinal de riqueza e respeito entre os seus. Naquele dia, como em tantos outros, Eliseu arava o campo com 12 juntas. Ele mesmo estava com a última, assumindo o lugar mais cansativo, o de trás, onde o pó da terra e o suor dos bois vinham direto ao rosto. Ele não esperava mudança alguma. Enquanto Elias descia em silêncio por entre os montes, a poeira se levantava às suas costas. Seus olhos estavam firmes, seu coração cheio. Ele vinha da presença de Deus. Após a voz suave no monte Horebe, o Senhor lhe dera uma nova missão: ungir Eliseu como profeta em seu lugar. Não haveria discursos, nenhuma multidão. Apenas um ato simples, porém carregado de poder. Ao se aproximar de Eliseu, Elias não disse palavra, apenas tirou o manto de sobre os ombros, o símbolo de sua autoridade profética, e lançou-o sobre o jovem lavrador. O tecido, envelhecido pelo sol e pelas viagens, pousou sobre Eliseu como uma marca invisível de destino.
Foi como se o céu tivesse tocado a terra naquele instante. O arado parou. Os bois se aquietaram. Eliseu sentiu o peso do chamado, não em suas costas, mas em seu espírito. Ele sabia. Aquilo não era um gesto qualquer. Era um convite de Deus. Um rompimento com tudo o que era seguro e conhecido. Sem hesitar, ele correu atrás de Elias. Deixe-me primeiro beijar meu pai e minha mãe, e então te seguirei, pediu, com a voz trêmula de emoção. Elias, como quem já conhecia o caminho da obediência, respondeu: Vai e volta, que fiz eu contigo? Não era uma despedida fria, era uma resposta carregada de verdade. O chamado era entre Deus e Eliseu. Elias apenas lançou o manto. A decisão cabia ao coração do escolhido. E Eliseu decidiu, mas não com palavras, com ações. Voltou para casa, olhou seus pais pela última vez e então fez algo que mudaria o rumo de sua vida para sempre. Tomou a junta de bois que conduzia, animais fortes e valiosos, e os matou. Com a madeira do próprio arado, fez o fogo para cozinhar a carne. Serviu aos seus, repartiu a refeição e queimou a ponte com o passado. Queimou o que o sustentava. Queimou a segurança. Queimou o símbolo de sua antiga vida. Foi um altar, um sacrifício, um ato de fé sem volta. Aquele que arava a terra, agora arava os caminhos do céu. E então ele partiu, deixou os campos, os bois, a família. Seguiu Elias como servo, não como profeta ainda. Ele precisava aprender, observar, crescer. Durante anos andou ao lado daquele homem marcado por fogo e silêncio, milagres e solidão. Viu de perto a vida de quem havia confrontado reis, ressuscitado mortos, enfrentado a fúria do deserto e a ameaça de uma rainha assassina. Eliseu servia em silêncio, lavava as mãos de Elias, preparava o alimento, ajudava nos caminhos, era servo de um profeta que carregava não só um manto, mas também um peso invisível de dores e glórias. E nesse caminhar humilde, o coração do jovem era moldado. O povo mal percebia aquele novo rosto. Eliseu não fazia milagres ainda, não pregava, não tinha título, mas Deus o via, Deus o moldava, porque antes de operar prodígios, era preciso aprender a obedecer no comum. Antes de falar à multidão, era preciso ouvir no privado. Antes de conduzir, era necessário servir. Enquanto isso, Israel ainda se dividia entre ídolos e murmúrios. Jezabel não havia desistido de controlar tudo. Acabe seguia cego por sua ambição. O povo oscilava entre dois senhores. Mas, no silêncio do discipulado, um novo tempo estava sendo forjado. O manto que Elias carregava agora tinha destino. E Eliseu, que queimou tudo para seguir o chamado, estava sendo preparado para carregar a herança de fogo, fé e fidelidade. Ele havia renunciado a tudo. E por isso, receberia algo que nenhum ouro poderia comprar. Mas o fim de Elias não será como o de nenhum outro homem. Acázias, filho de Acabe, assumiu o trono de Israel após a morte de seu pai. Mas não herdou apenas o reinado. Herdou também a mesma obstinação contra Deus. Assim como Acabe, ele seguiu nos caminhos da idolatria, confiando em Baal-zebube, o deus de Ecrom, em vez de buscar ao Senhor. Foi esse o caminho que escolheu até mesmo quando sofreu uma queda grave de uma sacada do palácio e adoeceu. Em vez de clamar ao Deus de seus antepassados, Acasias enviou mensageiros para consultar o ídolo filisteu sobre sua recuperação. Mas Deus, que tudo vê, interveio.
O anjo do Senhor apareceu a Elias, o tisbita, e disse: Levanta-te, sobe ao encontro dos mensageiros do rei de Samaria e dize-lhes: Por acaso não há Deus em Israel, para que ides consultar Baal-Zebube, Deus de Ecrom? Elias obedeceu. Encontrou os mensageiros no caminho e entregou a palavra do Senhor sem suavizar o juízo. Assim diz o Senhor: Não descerás da cama em que subiste, mas certamente morrerás. Ao ouvirem essas palavras, os homens voltaram rapidamente a Acázias. O rei, surpreso com a rapidez do retorno, questionou: Por que voltastes tão depressa? Eles responderam: Um homem nos encontrou e disse estas palavras. Não sabemos quem era, mas vestia um cinto de couro e um manto de pelos. Acasias franziu o senho. Conhecia bem essa descrição. É Elias, o tisbita, disse com raiva. O rei não se arrependeu. Pelo contrário, agiu com arrogância. Mandou um capitão com 50 soldados prender o profeta. Talvez pensasse que com força humana poderia calar a voz de Deus. Elias estava assentado no alto de um monte quando o primeiro grupo chegou. O capitão, de forma insolente, ordenou: Homem de Deus, o rei diz, desce depressa. Elias olhou para ele de cima, sem medo, e respondeu com a firmeza que vem do céu: Se eu sou homem de Deus, desça fogo do céu e consuma a ti e aos teus 50. E o fogo caiu. Veio dos céus e devorou o capitão e os soldados em um instante. Cinzas foram tudo o que restou. Acasias, obstinado, mandou outro grupo, outro capitão, mais 50 soldados. O cenário se repetiu. O segundo oficial, com a mesma soberba, gritou: Homem de Deus, assim diz o rei, desce já. Elias respondeu igual: Se sou homem de Deus, desça fogo do céu. E mais uma vez, o fogo caiu. Poderoso, inquestionável. O juízo não se negocia. Mesmo diante da destruição de 100 soldados, Acasias não se curvou. Mandou um terceiro grupo. Mas este capitão, ao se aproximar de Elias, agiu diferente. Chegou com humildade, caiu de joelhos, clamou com temor: Homem de Deus, que a minha vida e a destes 50 servos teus sejam preciosas aos teus olhos. Eis que o fogo já caiu do céu e consumiu os outros 2 grupos, mas por favor poupa-nos. A resposta não veio de Elias, mas do céu. O anjo do Senhor disse ao profeta: Desce com ele, não temas. Elias então desceu com o capitão e foi até o rei Acasias. Lá, na presença do trono humano, o profeta declarou o juízo do trono eterno. Porquanto enviaste mensageiros para consultar Baal-Zebube, como se não houvesse Deus em Israel, não descerás da cama sobre a qual subiste, mas certamente morrerás. E assim se cumpriu. Acasias morreu, exatamente como o Senhor havia dito por meio de Elias. Seu reinado foi breve, e sua vida apagada pela recusa em se dobrar diante do Deus verdadeiro. O povo ficou em choque. Não pelos exércitos, não pelo trono, mas pelo fogo. Um fogo que não podia ser detido, controlado ou manipulado. Um fogo que vinha do alto, não como espetáculo, mas como sentença. O nome de Elias, já temido, agora era sagrado. Onde ele passava, a memória dos soldados consumidos seguia com ele. Não era só um profeta, era um homem com a palavra de Deus nos lábios e o céu em sua defesa. Mas nem todos viam juízo nesse fogo. Para alguns, era terror. Para outros, seria um prenúncio de algo muito mais glorioso, mas o fogo final não virá como juízo, e sim como recompensa. O sol começava a se inclinar no céu quando Elias e Eliseu caminharam juntos. Já não havia mais multidões, soldados
ou viúvas à sua volta, apenas o som dos passos sobre o chão seco. Era uma jornada silenciosa, mas carregada de algo que nem mesmo Eliseu conseguia nomear. Ele sabia. Algo estava prestes a acontecer. Elias também sabia. E como pai para filho, decidiu aproveitar cada instante. Saíram de Gilgal. Elias olhou para Eliseu e disse: "Fica aqui, porque o Senhor me enviou a Betel." Mas Eliseu, com os olhos firmes e a alma convicta, respondeu: "Tão certo como vive o Senhor e vive a tua alma, não te deixarei." Assim desceram juntos. A cada cidade, Elias tentava libertar seu discípulo da dor da despedida. Mas Eliseu, determinado, permanecia. Em Betel, profetas se aproximaram de Eliseu e disseram em voz baixa: "Sabes que o Senhor hoje tomará o teu senhor por sobre a tua cabeça?" Eliseu, contido, respondeu apenas: "Sim, eu sei. Calai-vos." Ele não queria distrações nem alarde. Queria caminhar até o fim com o homem que lhe havia lançado o manto, aquele que havia moldado sua fé com fogo, silêncio, provisão e milagre. Foram para Jericó. Mais uma vez, Elias o convidou a ficar. "Fica aqui, porque o Senhor me enviou a Jericó." "Tão certo como vive o Senhor e vive a tua alma, não te deixarei," repetiu Eliseu. Outros discípulos avisaram novamente que Elias partiria, mas Eliseu mantinha seu foco. Ele não queria perder o último passo, a última palavra, até que chegaram ao Jordão. 50 homens dos filhos dos profetas os seguiram à distância. Elias parou diante do rio, tirou seu manto e o enrolou. Tocou nas águas e o milagre se repetiu. O Jordão se abriu. Os dois passaram em seco, como séculos antes Moisés e o povo de Israel haviam atravessado o mar. Era como se Deus dissesse: "A mesma mão ainda está aqui." Do outro lado, Elias olhou para Eliseu e perguntou: "Pede-me o que queres que eu te faça antes que seja tomado de ti." Eliseu não hesitou, não pediu ouro, nem fama, nem vitória. Ele pediu: "Que haja porção dobrada do teu espírito sobre mim." Elias, com um olhar sério, respondeu: "Pediste coisa difícil." "Se me vires quando for tomado de ti, assim se te fará. Porém, se não me vires, não se fará." E então aconteceu. Enquanto caminhavam e conversavam, subitamente surgiram cavalos e um carro de fogo. A glória cortou o céu e separou os dois. Eliseu gritou: Meu pai! Carros de Israel e seus cavaleiros!" Elias foi levado ao céu num redemoinho. Ele não morreu, não conheceu a cova, não experimentou a decomposição. Deus o tomou para si, como outrora fizera com Enoque. Eliseu ficou olhando até que a visão desaparecesse nas alturas. Rasgou suas roupas em sinal de lamento, não porque duvidava, mas porque o mundo perdera um de seus gigantes. O Jordão diante dele continuava o mesmo, mas algo havia mudado. O manto de Elias havia caído, e agora estava aos pés daquele que decidiu queimar os bois para nunca mais voltar atrás. O que Elias viu naquele instante? O que seus olhos contemplaram quando os céus se abriram? A Escritura não diz. Não há descrição do trono, nem das vozes celestiais, nem dos anjos. Mas uma coisa é certa: o homem que andou com Deus na terra, agora cavalga com ele nos céus, e aquele que caminhou com Deus na terra, agora cavalga com ele no céu. Elias foi levado. Seu manto não repousa mais sobre seus ombros, seus pés não tocam mais o chão de Israel, e sua voz já não ecoa pelos vales da Terra Santa. Mas algo permanece, algo poderoso, inconfundível, inquebrável.
O Deus de Elias ainda está aqui. Ele continua sustentando aqueles que obedecem, mesmo em tempos de escassez. Ainda envia corvos no desespero, farinha na fome, fogo na escuridão. O mesmo Deus que ouviu o clamor silencioso de uma viúva estrangeira é o Deus que escuta as preces que ninguém mais ouve. Aquele que respondeu com fogo no Monte Carmelo é o mesmo que responde com paz no meio da tua guerra interior. Elias foi humano, chorou, fugiu, temeu, mas nunca deixou de crer. Nunca deixou de se levantar quando Deus o chamava. Nunca deixou de ouvir, mesmo quando a voz divina vinha em sussurros suaves. E por isso, mesmo sem coroas ou exércitos, tornou-se um dos homens mais poderosos da história. Sua vida nos ensina que o verdadeiro mover de Deus não depende de posição social, nem de força militar, nem de visibilidade pública. Deus usa os improváveis, age nos desertos, fala no silêncio, acende esperança onde só há cinzas. Se hoje você sente que o céu se fechou, lembre-se de Elias. Quando ele pensou que tudo havia acabado, Deus o alimentou. Quando desejou a morte, Deus lhe deu um novo propósito. Quando achou que estava sozinho, Deus lhe mostrou que ainda havia 7.000. E quando todos pensaram que ele teria um fim como os outros, o céu se abriu e Deus veio buscá-lo pessoalmente. A história de Elias é mais do que um registro antigo. É uma convocação, um lembrete, um convite para confiar em Deus no meio da crise, da dúvida, da perda e do medo. Porque o Deus de Elias ainda está aqui. Ele ainda unge profetas, ainda derrama azeite, ainda envia pão, ainda quebra o silêncio com sussurros que curam, ainda abre rios, ainda queima o impossível com fogo do alto, ainda leva homens comuns a viverem vidas extraordinárias. E talvez, neste exato momento, ele esteja lançando um novo manto sobre seus ombros. Se essa história falou ao seu coração, 2 outros vídeos vão aparecer na sua tela, com personagens bíblicos que também viveram encontros inesquecíveis com o Deus vivo. Clique, inscreva-se no canal e deixe seu like. Que o mesmo Deus que sustentou Elias com corvos, respondeu com fogo e o levou aos céus. Fortaleça também a sua caminhada, porque às vezes o milagre vem quando tudo parece perdido, e Deus mostra que ainda está no controle.